Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Esse é o Café com Política, nosso encontro semanal para discutir a política nacional, internacional, estadual e local. Sempre comigo aqui na bancada, o jornalista João Jabbour. Bom dia, Jabbour, bem-vindo. Bom dia, Café, bom dia, nossa grande audiência. Também conosco, Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. Kleber Santos emendou o Carnaval, vai estar de volta na semana que vem. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu e recebo aqui com alegria o Ricardo Carrijo. Ele é professor do Centro Universitário de Bauru da IT, economista, administrador, mestre em administração e doutor em engenharia de produção, coordenador do Grupo de Desenvolvimento Sustentável do CIESP, o GDS, e membro fundador do RINEM, Rede Integrada de Emergência, e membro ativo, né, um dos decanos lá do PSDB, não é isso, Carrijo? Bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política mais uma vez. Bom dia, Café, bom dia, Bizarro, bom dia, Jabbour. Muito bem, Carrijo. A voz tá rouca ainda, então, imagino que no carnaval, né? Aliás, campeão do carnaval. Né? Vamos começar com isso aí. Foi apertado, mas chegou, né, Carrijo? Foi uma vitória na vírgula, vamos dizer assim, né? Porque foram dois grandes desfiles, tanto da Mocidade quanto do Cartola, foram desfiles muito bonitos. Agora, o que acontece é que a gente tem que ir aprimorando a cada ano. Eu falava com o Bizarra aqui fora do ar, foi no detalhe, quer dizer, a nossa bateria ganhou 2 décimos porque trabalhou o ano inteiro, ensaiou o ano inteiro, fez um belíssimo trabalho. Mas, tanto Mocidade quanto Cartola elevaram o nível do carnaval esse ano, deram um tapinha para cima. Porque com a sistemática do Carnaval de Bauru, vai ficando cada vez mais difícil, porque a dependência da verba pública ainda é alta. E não se resolve aquele velho problema que já discutimos aqui há vários anos, né? A primeira parcela você paga praticamente na sexta-feira que antecede o Carnaval. Vou aqui recorrer ao Reinaldo Cafeu, que é economista, gera um problema de fluxo de caixa, não né, é dúvida. Capital de giro, né? E não faz o menor sentido isso, né? Mesmo porque, ok, tem que ser no orçamento do ano, mas você tem um mês de janeiro inteiro para isso, é só fazer com alguma. E eu estou cansado também desse debate, porque eu já entrevistei o secretário, o Paulo, aqui várias vezes, falei, olha, carnaval começa na quarta-feira de cinzas, né? Sim. Você tem que criar um evento, a liga tem que se estruturar, você tem que ter momentos durante o ano, e aí você tem um apelo de um patrocinador master, né, que pode, hoje, essas indústrias de cerveja, em torno disso, ainda mais o carnaval que tem tradição, você vai criando fato, lá para julho você já começa a escolher os candidatos, a rainha, a rei, aí você traz a escola campeã de São Paulo, aí você, quer dizer, durante o ano todo você vai alimentando e a verba pública você vai dependendo menos, e aí também um processo de chamamento mais antecipado e estruturado. Mas a gente fala, eu estou falando isso há 5 anos, eu joguei a toalha, não vai acontecer nada, porque é o mesmo secretário, o mesmo modus operandi, e dá a impressão, aquilo que a Estela falou ontem na Câmara, que carnaval não é prioridade. E aí é uma grande confusão de quem comanda a cidade, né? Você pode não gostar, você pode ter uma religião que não é ficar olhando de lado, mas é a maior festa popular, né? Você não pode abrir mão, né, Jabbour? Você que acompanhou lá em loco. Sim, eu estive um dia lá e cresce a convicção no poder público, no governo, de que a prefeitura tem que se retirar da organização dos desfiles e apenas fornecer a estrutura. Hoje a prefeitura fornece a estrutura, som, ali a avenida, prepara a arquibancada, etc. E também disponibiliza dinheiro para as escolas, né? Como o Carrijo colocou, na véspera, na sexta-feira. Mas a convicção ali dentro maior é de que a prefeitura deve encerrar isso. É que é um desgaste político, evidente, né? Então vai ser feito, se for feito, com muita cautela essa desvinculação do governo da organização. De certa maneira, né, se nós tivéssemos uma liga organizada, tivéssemos aquilo que você falou, o carnaval começando na quarta-feira de cinzas, talvez as escolas pudessem ter essa autonomia. Né? É uma discussão para ser feita. Né? E o São Bóbio também, né? Dá um destino para ele lá. E o Carrijo, só para a gente fechar a questão do carnaval, como é que você viu essa ação do Conselho Tutelar na retirada das crianças e adolescentes lá, e alguns blocos acabaram perdendo até pontuação, nem puderam concorrer porque não atingiram o número mínimo de participantes. E é um problema que envolve não só a questão da pontuação, mas uma questão também de devolutiva da verba. Veja o exemplo do pé de várzea. Eles terão que devolver a verba que já gastaram. Ainda tem isso. Porque eles foram desclassificados. E uma falha de planejamento. Por quê?
ficou meio incerto se poderiam ou não haver crianças em cima dos carros alegóricos. E houveram crianças que desfilaram no chão. A minha netinha de 5 anos desfilou no chão, devidamente identificada, acompanhada da mãe, do pai, do tio, da tia. Do avô, da avó. Né? Sem nenhum problema. Mas o fato de terem, na primeira noite especialmente, retirado as crianças que estavam nos carros, foi uma falha de comunicação. Né? Porque você prepara o carro alegórico, chega lá, não, tem que descer, não pode sair, peraí. Como é que faz? Tudo isso está em torno daquilo que nós falamos. Né? Quando você não tem um planejamento e você não tem encontros periódicos, você não põe regras claras, você não faz o elo entre todos, fica na dúvida. E aí o Conselho Tutelar entendeu, né, cumprindo a sua uma função. preocupação legítima. Né? Lá o Estatuto da Criança e Adolescente, eu tenho que não posso expor criança, etc. E dá no que deu, né? Faltou diálogo mesmo e regras para que eles pudessem cumprir. Né? Mas aí, Café, veja só, historicamente sempre houve desfile de crianças aqui em Bauru, sempre houve, desde que acompanhadas e desde que autorizadas pelos pais. Então eu acho que foi ali um ruído de comunicação nas regras. Agora, eu costumo prestar atenção em outros detalhes do carnaval. Por exemplo, o crescimento do número de integrantes. Os critérios estabelecidos para a verba da prefeitura exigiam 240 integrantes no mínimo. Se a gente olhar algumas escolas, não conseguiram colocar nem a metade. Então não foi porque também retiraram as crianças que eles não atingiram. Foi também porque não se planejaram adequadamente para ter aquele número de integrantes. Mas qual é o critério para definir esse número? O edital. Não, ok. Mas quem é que é o número mágico? A escola, os 240, não. Aí é o número técnico. Porque você tem uma quantidade mínima para comissão, para as alas. Você tem uma ala tem que ter no mínimo 15 pessoas. Então tem uma regra. Tem regra, tem regulamento. E nesse ponto eu quero fazer aqui uma ressalva. A gente vem evoluindo nos últimos anos entre as escolas na discussão desse regulamento. Acontece que pelas falhas que acontecem no operacional, e esse caso das crianças foi uma delas, e ocorreram outras. Eu vou dar um exemplo no caso da Mocidade. Nós desfilamos com 365 elementos. Você não consegue estar no início da escola e no final ao mesmo tempo. Tivemos um problema no último carro. Alguém tocou a sirene. Pelo regulamento, quando você toca a sirene, você tem ainda 15 minutos para esquentar e sair. Só que por uma falha de comunicação operacional, a escola começou a andar. Aí você começa a criar vazios. Então, é complicado. Carnaval parece que é simples, mas você precisa ter planejamento. E o local, estão reclamando também, né? O Colim trouxe isso do... Você tem ali um declive que não é adequado, tem que fazer curva. Curva, o carro é legal fazendo a curva, não dá, né? Aí também é uma... E a reclamação da vizinhança, é muito que nós recebemos muito. Me permita só um adendo sobre essa questão das crianças ainda. Nós falamos com o juiz da infância e da juventude, o Birajara Maitinger, e ele lembrou o seguinte: essa norma relativa às crianças já tem 10 anos. Eu acho que esse contratempo que houve passa muito pela falta de uma organização, de uma profissionalização maior das próprias escolas e também talvez da prefeitura de lembrar, de alertar, e a própria mudança, a renovação. Essas escolas se renovam muito, né, Carrijo? Tirando a Cartola, a Mocidade, que tem um núcleo ali mais fixo, mas as escolas mudam muito. Então, não era uma novidade. E um detalhe a mais, me parece que isso é uma informação que a gente precisa confirmar, mas me parece que nos anos anteriores o Conselho Tutelar não agiu tão diretamente ali no desfile. E esse ano o Conselho foi lá fiscalizar. Foi pessoalmente. E foi aí que viu o problema. E de fato ele tem que fazer o papel dele. Né? Agora, Café, só colaborando aí com o pensamento que o Café colocou, eu acho que, para finalizar também esse assunto, um dos pontos importantes é trabalhar durante o ano todo. Um dos segredos da vitória da Mocidade esse ano foi ter trabalhado o ano inteiro. Nós começamos os ensaios da bateria, a escolha do Rei Momo, a escolha da Rainha. Fomos fazendo desde agosto do ano passado, nós fomos sequenciando as festas para não deixar tudo na última hora. E o outro problema é a sede das escolas. Hoje em Bauru, só o Cartola, acho que tem uma sede própria, construída lá nos anos 90. As demais escolas ou alugam, né, um local para fazer as suas festas, é o caso da Mocidade. Ela tem uma quadra alugada na Vila Falcão,
já há 2 anos, estamos por lá, mas para construir os carros, você não consegue fazer dentro da quadra. Tivemos que investir numa locação de um outro barracão que nos custou um valor expressivo. Então é planejar melhor. Eu acho que tem que ser visto também como um business, né? O Arnaldinho Ribeiro, que foi secretário de desenvolvimento, ontem trouxe eu fiz esse comentário também pela manhã, ele reforçou lá na tribuna, que é um envolvimento de algumas secretarias também, né? Sim. Você tem a Secretaria de Cultura, que tem, vamos usar, a verba e a questão da infra, mas você tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né? Você pode fazer um elo. Eu não vejo nenhuma articulação com o meio de transporte, articulação com bares e lanchonetes, com a rede hoteleira da cidade, com a questão do estacionamento, a divulgação regional, a questão da facilitação para a chegada no local. Então, é muito amador, é muito improviso. Então, quando sai o resultado, o que a gente tem que falar é o seguinte: bravos militantes das escolas de samba. É isso, porque só sai pela vontade. O Carrijo tem isso no sangue, como tem o Chiquinho no sangue dele, como tem o Madureira e tantos outros abnegados, e aí acaba acontecendo. Sabe o que acontece no final? O resultado é bom e acomoda. Tá vendo? Eles dão um jeito, quando na verdade tinha que ser bater firme e dizer, não é bem assim. Nós temos aqui, nós somos o segundo melhor do país, do interior de São Paulo, né? No passado, né? Lá, e desfilando na Rodrigues Alves ainda, né? Naquela oportunidade. Então, tem aí uma lição de casa e tem que ter uma articulação das várias secretarias para entender isso como um negócio mesmo, como um business, né? Que movimenta a economia. Veja, no Rio de Janeiro foram 8 milhões de pessoas, movimentou 5 bilhões e meio de reais. 5 bilhões e meio. Não estou querendo comparar o Rio de Janeiro com Bauru, mas proporcionalmente você pode movimentar um quinhãozinho que dá toda essa roupagem e, obviamente, com mais conforto para quem vai acompanhar, com uma série de questões, o público vai voltar. A média ali parece que foi de 15 mil pessoas, né, o Jabur? Foram 8 mil no primeiro dia e 14 no segundo. 14 mil, né? Então mais dá uma média de 10 mil, mais ou menos 9 mil. 11 mil pessoas, mais ou menos, que é bastante gente, se você parar para pensar. Bastante, né? não, pelos problemas todos, né? O local, a falta dessa articulação, dessa divulgação. E eu acrescento mais uma coisinha aí, Café. Eu acho que o carnaval, como uma expressão da cultura, tem que ser, de uma vez por todas, definitivamente, uma política de Estado e não de um governo. Para, inclusive, evitar esse dilema freudiano aí de ser ou não ser, fazer ou não fazer o carnaval. Não pode depender do prefeito de Pantano. Exatamente, porque todo ano vem esse dilema. Nós não queremos mais, porque é só problema, é isso, é dinheiro, é despesa. Não, defina-se de uma vez por todas. Carnaval é cultura e cultura é uma obrigação do Estado, no caso, prefeitura. Né? O Carrijo foi vereador, caberia lá um projeto de lei para tornar o carnaval algo permanente oficial e oficial de lei? Sim. Daria, veja né? só, carnaval, negar que o carnaval faz parte da cultura brasileira é uma idiotice total. Imbecilidade. Você vê em todo o país, Rio, São Paulo, Pernambuco, Bahia. Então é saber aproveitar melhor a festa. Agora, só quem vive mesmo sabe como é que é. Por exemplo, só dar um exemplo, nós tivemos que deslocar os carros alegóricos da quadra 25 da Bernardino de Campos, onde foi o nosso salão de alegorias, lá para o local do desfile. Nós saímos do barracão às 2 da manhã. Chegamos lá no local do desfile às 5:30 da manhã. Imagina você levar... Você foi daqui para São Paulo, saindo da Vila Falcão para Jorge Zaida. Exato. Se tivesse um barracão mais simples ali do lado, que pudesse acomodar as diversas escolas, como tem em São Paulo, uma fábrica do samba ao lado da Marginal Tietê, você atravessa, está no local de desfile. São coisas que têm que ser pensadas e construídas ao longo do tempo. E tem que fazer um pouco de justiça também. A Indurb colaborou bastante nessa movimentação. Houveram alguns envolvimentos operacionais, não no planejamento, mas na execução, né? A Indurb foi lá... É o mínimo também que se espera, né? Porque... Enfim, polícia militar. Porque a festa acontece com a participação dos vários entes. Não é só da escola de samba. O próprio Paulo conseguiu mitigar um pouquinho o problema do atraso, né? E do hiato entre uma escola e outra. Não teve isso também, né? A questão do som, que houve problema sério o ano passado. Reclamaram um pouco da iluminação, que não fizeram uma iluminação mais forte, aproveitaram a iluminação existente, que ela não é para um evento. Não é própria para o evento. A arquibancada foi menor esse ano também. E foi aí uma parceria com o governo do estado, né? E veja como é que é, o seu exemplo da iluminação. No Carnaval do Rio de Janeiro, eles transformaram de 2 para 3 noites
Por quê? A última escola saía já com o brilho do sol. Isso atrapalha o efeito visual que a escola quer dar. Então, você tem que pensar nesse tipo de coisa também, né? Agora, o fato que o Jabur comentou de irem surgindo novos agrupamentos também está atrelado à questão do regulamento, né? Você não consegue o número de integrantes, você é rebaixado para um segundo grupo. Você não, né? Na minha visão, não teria que devolver uma verba que você já gastou. Você só cometeu uma irregularidade, Rebaixa mas rebaixa, tá certo. Põe num dia diferente. E ainda nesse tempero todo, uma integração com as demais. Está crescendo os blocos, né? E estão crescendo os blocos, então está na hora também de você ter uma agenda programada, né? Centralizada, até disponível em canais de comunicação, no site da cultura, para você também saber onde você vai, para onde vai. Então, a gente ainda está improvisando. Tá. Bom, com isso nós somos aí, passamos a limpo o carnaval. Sidney Bergamaschi manda um abraço para o Carrijo. Tá aqui, grande CEO lá da Chilibra. Tá sumido, hein, Sidney? Trabalhando muito, acho que o Sidney, viu? 8:02. Ricardo Carrijo, desculpa a má expressão. O último que sair apaga a luz. É assim que está o PSDB, ou você entende que tem jeito, ou vai mesmo partir por uma fusão, por uma federação? Qual é a tua leitura aí do PSDB? Bom, Café, isso é uma questão que nós estamos discutindo aqui a nível local. Mas nós não temos interferência nenhuma na decisão a nível nacional que vai ser tomada, assim como não tivemos no passado. Então, por exemplo, a federação com cidadania foi uma coisa que não funcionou. Por quê? Foi costurada por Brasília, mas os municípios, o perfil de cada uma das agremiações, foi o caso em Bauru, era diferente. Cidadania queria apoiar a situação, o PSDB queria apoiar a oposição e deu no que deu. Agora, daqui para frente, nós já nos reunimos pós-eleição, questão de 15 dias atrás, conversamos, nós vamos aguardar a decisão nacional. Nós não temos muito o que fazer. Então, dependendo... Mas o que você sente da militância local? A militância... O Caio saiu, né? O Caio saiu, né? Saiu. O Caio tinha um mandato como presidente da comissão provisória. Caio Coube, exatamente. Que terminava aí por volta, acho que do dia 20 ou 24 de fevereiro, há 15 dias atrás. E alguns dias antes de terminar o mandato, ele apresentou a carta de desfiliação. O que para nós, né, ele já vinha adiantando, não foi uma surpresa, mas foi uma perda para o partido a nível local. E os militantes que restaram, vamos ver quem apaga a luz. Eu, como fui um dos fundadores lá atrás, eu vou ficar até apagar a luz, né? Se precisar apagar a luz, eu vou apagar a luz. E aí nós vamos ver para que partido nós vamos, se é que vamos, né? Porque participar de partido é algo voluntário, ninguém é obrigado a ficar ou participar. Você participa, você As tratativas já foram com o PSD, né, dedidado do Kassab, já teve também uma conversa com o MDB e mais recentemente o Podemos. Então essas foram as três opções iniciais. Com o PSD parece que já foi descartado porque a relevância do Kassab e tudo mais, eles não querem. E há um entendimento que pode ser que o PSDB componha uma federação. E aí, então, você não deixaria de ter o partido, né? Então, há uma ala que quer a fusão, e aí há um problema com o Leite no Rio Grande do Sul e com o Aécio em Minas, né? Então, entre esses dois universos aí. Você entende, Carrijo, que em algum momento foi o posicionamento mais firme do Dória que acabou afastando essa ala mais, vamos dizer, raiz, né, do PSDB, e a partir dali o PDS? Porque é muito estranho a gente fazer essa avaliação em um partido, por exemplo, no estado de São Paulo, que governou esse estado por mais de 25 anos, né? Perder essa relevância, essa musculatura. E perdeu por conta da disputa Dória e Eduardo Leite. Foi ali, porque o núcleo central do PSDB era um núcleo originalmente de São Paulo. Covas, Montoro, Fernando Henrique, era um núcleo de paulistanos, de forte militância política, relevância nacional, que lançou as bases do partido. À medida em que esse grupo foi desaparecendo, pela morte de um,
afastamento de outro, etc. O partido foi crescendo em outros estados, chegou ao poder com o Fernando Henrique, fez bons governos, mas começou também a haver a disputa interna. E o que eu acho que acontece hoje é que, tendo perdido São Paulo tendo perdido o controle, os interesses passam pelas candidaturas que se colocam para a eleição de 2026. Então, o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, que é governador, o Aécio, que tem toda uma história que está ligada a essa origem no partido, o Riedel e outros que possam ser candidatos a presidente da República, cada um puxa para um lado, né? Isso é que eu acho que está dificultando esse entendimento. Quando você conhece bem, Café, essa história, sopa que tem muito cozinheiro, não dá certo, né? Então, a nossa decisão a nível local, com quem restou no partido e esteve presente na última reunião, é aguardar o que os nossos dirigentes nacionais vão tomar. Porque quando você traz para a questão local, por exemplo, se coligasse com o PSD, seria um posicionamento. Se coligar com o Podemos, será outro posicionamento. Então nós não podemos, nós temos que... E aí cada um de vocês vai avaliar, bom, esse casamento me agrada ou não, eu estou fora, estou indo para um outro partido. Isso. Esse é o caminho. E tem um detalhe aí na questão que o Carrijo coloca da decisão nacional, que é a seguinte: mais recentemente o Aécio e o próprio Marconi Perillo, que é o presidente nacional do partido, se manifestaram no sentido de que, olha, não, nós não vamos com o PSD, nós não vamos com o Podemos, nós tentando valorizar, enfim, o passe, o produto. E porque se for fazer fusão, é uma coisa. Se for ser incorporado, como o PSD queria, o Kassab queria, é outra. Se o partido é incorporado, ele desaparece. Sim. Se ele faz uma fusão, pode-se criar um novo partido em bases mais igualitárias. E é isso que o Perillo e o Aécio estão tentando fazer. Valorizar o que eles têm ainda, porque também eles não devem ter grandes alternativas de ir para outros partidos, né? E dar uma sobrevida. Até eles encontrarem um bom negócio para eles. E a base, a militância, sofrendo aqui embaixo, né? Essas incertezas. E no momento, né, Carrijo, que há uma dúvida de quem fica ou não fica com o presidente Lula, né? Porque o Centrão é isso também, né? Com a queda de popularidade do Lula, para cair fora do barco é um pulinho, né? E você vê, saiu a notícia de que o Kassab está pedindo mais espaço, mas ao mesmo tempo ele está aqui no estado de São Paulo com o Tarcísio, né? Eu quero mais relevância. Aí o União Brasil já está olhando de fora. O Ciro Gomes já está querendo cair fora, o partido dele cair fora para valer do apoio, inclusive abrindo mão de cargos que tem no governo federal. Quer dizer, aí é aquela coisa que a eleição 2026 é que vai também, de alguma maneira, indicar qual é o caminho, né? Com quem eu vou, com que roupa eu vou, né? Exato. Se o carnaval começa na quarta-feira de cinzas, a próxima eleição começa no dia seguinte da eleição anterior, né? Então, o processo eleitoral já começou nos principalmente bastidores. depois da eleição para prefeito, né? Acho que ali já ficou evidente, prefeito, né? Ficou evidente. Você já escalou os times em que partido as pessoas estão. Então agora começam as negociações de bastidores para acomodar para a próxima eleição. Então o pessoal está sempre de olho na próxima eleição. Eu que já exerci mandato, uma das coisas que me decepcionou tendo exercido o mandato é que a regra geral é sobrevivência. O pessoal não está muito preocupado com... Né? Veja um exemplo da sessão de ontem aqui em Bauru. Tinha um projeto na pauta, será que não tem problemas nessa cidade para serem discutidas? E foi discutida uma questão ideológica, vamos dizer assim, por quase 3 horas, com galeria gritando. Peraí, minha gente, vamos focar no local. A Câmara é para discutir questões locais. E isso, complementando, passa também pelo regimento da Câmara. Eu, quando fui vereador, eu fiquei pensando 4 anos para quem eu daria um título de cidadão bauruense. Tinha que ser uma pessoa relevante. Sim. Né? Eu fiz uma escolha entre as pessoas que tinham contribuído para a cidade, que eu me orgulho até hoje. O título de cidadão bauruense eu concedi a Dom Cândido Padim, que foi um bispo que deu uma contribuição relevante para a cidade. Agora, hoje, toda semana tem moção de aplauso, tem não sei o quê, tem homenagens, é o que não falta. Isso gera mídia, isso gera
relacionamentos, e o resultado é que você não tem um processo de renovação do quadro político local. Isso é um retrato também de Brasília, é um retrato da Assembleia e é um retrato da Câmara. A gente tem razão, porque dos 17 que eram vereadores, 2 não concorreram, dos 15 que poderiam ser reconduzidos, 13 foram reconduzidos. Somente o Berriel e o Fabiano Mariano que acabaram ficando fora. Então, de 21, você tem 13. E se você contar que voltou o Natalino e o Bussola, então você tem 15 que são da velha guarda, né? Agora, né? Mesmo aquele que é o segundo mandato. Exato. O Marquinhos, por exemplo, está indo para o terceiro ou quarto mandato dele. Então, você tem razão, né? Que você tem ali agora 6 que estão experimentando pela primeira vez e estão meio que ainda sem saber para onde vai. Então, eles não têm um aprofundamento. Isso é uma visão crítica. Poucos deles se aprofundam nos grandes projetos. Tem que ocupar os 10 minutos de fama lá, então, falam de tudo, de todos, alguns sequer preparam e vão pegando carona no que os outros falam. Põe um vídeo lá. Aí põe um vídeo, aí vira despachante do executivo, tentando resolver problema de lixo e bueiro, e aí esses assuntos estruturantes, tá lá na comissão, vamos postergar, vamos adiar, infelizmente essa é a realidade eu vou dar uma dica aqui que eu acho que é muito relevante nessa análise mais macro. E aqui não vai nenhuma crítica a nenhum dos novos vereadores, etc. Mas, por exemplo, questão do meio ambiente, Jabur, que a gente tem comentado bastante. Olha, a questão do meio ambiente em Bauru, a comissão que cuida disso na Câmara, ela está junto com a comissão de saúde, que faz sentido. Mas tem uma porção de outros assuntos que deixa o meio ambiente sem nenhuma preocupação de quem pelo tamanho da saúde, né? E pelo tamanho do meio ambiente também. Eu digo, pelo tamanho dos problemas da saúde, sim, acaba prevalecendo, né? Então você tem que pensar, talvez, numa reforma interna da formação dessas comissões, para que os assuntos sejam atualizados. Que essas comissões também foram criadas lá nos anos 90, numa outra realidade. Eles estão fazendo uma revisão do regimento e há uma proposta, inclusive da própria vereadora Estela e de outros vereadores, de desdobramentos de comissões para ter um espaço maior, né? Eu acho que esse é o caminho natural aí que tem que ter. Márcio Teixeira mandando aqui um bom dia para todos nós. 8h13, aqui na bancada hoje conosco, no Café com Política, o Ricardo Carrijo. Bom, já que você citou, né, e a gente gosta de uma polêmica, né? O que vocês acharam aí do título de cidadão bauruense para o Jair Messias Bolsonaro? Começar com você, Jabur, botar você nessa fogueira aqui. Como é que você viu isso? Não tem, eu acho que não tem fogueira nenhuma. O problema é que a sociedade e a política está tão ideologizada no sentido de polarização, né? Não é ideologizada no sentido de discussão de ideias, de propostas, que um tema que deveria ser até trivial, um título de cidadão, um tema trivial em geral, de uma forma em geral, acaba tomando esse vulto todo, ocupando quase toda a sessão, de uma forma que eu acho descabida. Porque o Bolsonaro é um cidadão que está aí exercendo os seus direitos civis e políticos, por enquanto, pelo menos, né? Teve a cassação dos direitos políticos, mas ele é um cidadão, ele tem as suas garantias civis intactas. E ele tem uma representatividade grande em Bauru, haja visto os números das eleições, né? Então, o fato de ele ser um cidadão ou ter sido proposta essa honraria a ele, não deveria gerar tanto espanto assim, tanta polêmica, né? Não que eu seja favorável ou que seja contra, né? Não vou manifestar a minha opinião aqui, que não é o caso, mas eu acho que o fato em si não deveria gerar toda essa celeuma. Ele é um cidadão como outro que recebe título, pode ser alguém da esquerda também, que seria muito legítimo. O Lula, se não me engano, até já é cidadão bauruense, para falar do outro polo dessa discussão, né? Não, acho que não então, não foi citado. Será que não? Não me lembro disso exatamente. Mas eu acho que aí é o grande... eu acho que você pegou o ponto, né? Porque o que a esquerda fez ontem? Chamou a militância, lotou a galeria, com o propósito de desqualificar. A Estela, para atacar o Bolsonaro, pegou todos os vídeos, desde a época que ele falou besteira lá no Congresso e foi tentando pontuar. Na minha visão, qual foi o grande equívoco do Borgo no dia de ontem? Ele tinha elementos para enaltecer o que de bom o Bolsonaro fez. Não precisava colocar o Lula na pauta. E nesse aspecto, a Estela tem razão. Falou, nós não estamos discutindo
O governo. O governo e tampouco o título de cidadão para o Lula em detrimento ao Bolsonaro. Então, quando o Borgo põe ali, ele aí está falando com a militância dele, mas ele teria como conquistar, por exemplo, o Marcos de Souza e o Sardim disseram que não iam votar porque ele não conseguiu mostrar o que quer. Obviamente que isso é uma retórica, porque tanto o Marcos de Souza e o Sardim são políticos e sabem fazer a leitura política e não precisava que o Borgo defendesse a candidatura para saber se deve ou não dá. Isso aí é para jogar para a torcida ali na hora, tá? Sim. Isso não adianta, aqui não tem ninguém que não entenda essa leitura, mas ele teria, olha, o Elinho até pontuou, olha, tem 125 mil votos aqui na cidade, na época da pandemia e caminhou esses recursos. Um ponto que seria muito favorável à defesa do título para ele, olha, nós elegemos um primeiro bauruense como senador da República, indicado pelo Bolsonaro, apoiado por ele, só foi eleito porque estava com o Bolsonaro, é um bauruense ocupando um espaço lá. Então você teria inúmeros outros argumentos que daria uma roupagem de dizer, olha, eu defendo esse título por essas virtudes, que na minha visão, né, seria no caso do Borgo, sobrepõe aos defeitos que foram apontados. Mas não, aí entrou na briga de lá. Mas aí também, né, a gente, né, Carrijo, tem que ter uma leitura ampliada, porque o ano que vem tem eleição para deputado. Exato. O que nós discutimos aqui toda semana? Você tem candidatos regionais, você tem candidatos temáticos e você tem candidatos ideológicos. É o ensinamento que o Kleber traz toda semana para a gente. Certamente o Borgo pegou o viés do candidato ideológico. Sim. E aí ele alimenta a militância, trazendo aquilo que é hoje comum entre os que são da direita e combate o Lula, que é, cada vez que ataca o Bolsonaro, contra-atacar com o Lula. Cada fala do Bolsonaro ruim, põe uma do Lula ruim. Então ele levou isso para ontem, mas perdemos uma grande chance. Aí o lado inverso é a Estela. Exatamente. Agora, eu acho que é bom deixar claro também, até porque eu manifestei uma opinião, de que, de qualquer forma, as manifestações são legítimas. Não houve nenhuma aberração lá na Câmara ontem. Houve xingamento, sim. Não, sim. Palavras de baixo calão. Eu estou dizendo de uma forma em geral. A manifestação, o fato de a galeria ter... isso faz parte do processo democrático. Isso é democracia, é legítimo, a torcida para um lado, para o outro, contra, a favor. O que eu acho que não é ilegal é a proposição de um título de cidadão a quem quer que seja no gozo dos seus direitos civis, principalmente, né? É um direito e foi o que vereador. Aconteceu ontem, é um direito do vereador, e nos outros casos não houve essa discussão, porque se você for buscar defeitos nas pessoas, todos têm. Então, problemas, todos têm. Diferenças ideológicas, todos têm. Mas, nesse caso, trata-se de um ex-presidente que está no centro da polarização até hoje, depois de tantos anos, com o atual presidente da República. Né? E no momento, né? Então, mas aí crítico também. De mas aí que tem o time que o Borgo estabeleceu, né? Sim. Porque se ele adia isso, ali na frente seria quase que impossível, né? Dar um título. Vamos imaginar que ele é condenado e preso. Aí ficaria mas complicado. Mas o time para ele é agora. Talvez as regras, nem permitissem a regra do título de cidadania. Agora eu tenho, viu, Carrijo, você que esteve lá dentro, obviamente que eu não quero, eu estou como o Jabor, eu acho que o debate é legítimo, mas quando você vai dar uma honraria, eu acho muito deselegante. E aqui eu não estou falando do Bolsonaro. Ele é uma figura pública, mas vamos imaginar a seguinte situação. O vereador X resolve dar um prêmio de cidadão bauruense para um amigo nosso aí qualquer. Né? Alguém que... A própria prefeita, vamos pegar, a prefeita não é bauruense. Então alguém chega lá e propõe. Vamos homenagear a prefeita de Bauru, justo, prefeita por 2 vezes, ela não é bauruense. Aí você começa um debate desqualificando... Então eu não proporia. Qual que seria aí a lógica na minha visão? Articula nos bastidores, olha, meus amigos, eu estou querendo dar um título aqui para a Suelen, está tudo bem com vocês? Ah, não, eu vou massacrar, então eu estou recuando. Porque é uma exposição que a pessoa às vezes nem pediu. Exato, é isso. É deselegante. Em geral não pediu. Não pediu, aí você vai para Berlinda. Pediu pro Borgo. Eu quero um título lá em Bauru. Não é assim. E isso mudou, Cafio. Na época em que eu fui vereador, isso que você está se referindo, sempre aconteceu. Antes de você propor, as votações, se vocês pegarem historicamente, eram unânimes. Porque se conversava antes, olha, vamos homenagear fulano de tal. Tá todo mundo de acordo? Apresenta o projeto. E nem botava para votação verbal, a votação era unânime. Para tudo mais. Porque o gesto é da Câmara.
Mas da cidade. eles pinçam uma ou outra pessoa. Vamos pegar um caso concreto, aconteceu comigo. Você se lembra? No primeiro ano do Cidade 360, o Meira teve aqui e falou, olha, vocês estão fazendo um ano, eu vou homenagear o Cidade 360, uma moção de aplauso. Pô, ficamos hiper felizes. Vai para votação. A Estela vai lá em público, ó, apesar do café, eu vou dar. Eu fui lá, ela quase nem me cumprimentou. Né? Pô, peraí, então. Eu não precisava ter essa exposição. Eu não pedi a homenagem. Agora, se mesmo. Vai tentar ela fazer julgamento de se eu sou bom ou sou ruim. Quem diz isso é a nossa audiência, quem diz é a relevância do programa, né? São os apoiadores. Então, esse tipo de coisa eu acho que eles precisavam sentar, porque com o Bolsonaro, insisto, ok, ele leva pancada tudo quanto é, como o Lula, qualquer outra figura pública, o Tarcísio levou pancada na votação para ele. Agora, pegar um cidadão daqui e lá alguém no plenário desqualificado de alguém que eventualmente nem pediu para ser homenageado, eu acho um pouco demais. O Márcio Teixeira está lembrando que ele pediu o desmembramento da Comissão de Saúde com o Meio Ambiente. É um ponto ele já importante. Está cuidando disso. Agora, isso, Café, eu acho que, tentando resumir, né, é uma banalização das homenagens. Quantas moções de aplauso podem ser concedidas? Quantos títulos de cidadão cada vereador pode conceder ao longo do mandato? Você tem que limitar um pouco também, sim, porque senão você banaliza. E quem é homenageado não é obrigado a ouvir impropriedades. Olha, calma aí, minha gente. Eu tô fora da política e um político resolveu homenagear, eu sou massacrado pelo totalmente incorreto. Não faz. Falando em recorte estadual, Carlos, como é que você vê esse posicionamento do Kassab aqui em São Paulo com o Tarcísio? Pois não. Antes da resposta, só para comentar aqui o que o Theo nos enviou, não é? Theo Zacarias, diretor de obras. Desculpa, Theo da Secretaria de Obras. Agora podemos dar título bauruense para qualquer pessoa que nunca pisou em nossa cidade. É o comentário dele a respeito dessa nossa discussão. É isso aí. Então, abriu a porta, mas já era uma prática, viu, Theo? Nós já homenageamos. Já aconteceu com outras pessoas. Figuras aí muito representativas. Então, Carlos, nós temos o Kassab ali, praticamente é o homem da articulação política do Tarcísio, né? E tem um Kassab reivindicando mais espaço lá com o Lula. Como é que você vê a figura política do Kassab, que conseguiu ter uma maioria nas prefeituras? Hoje talvez seja, né, Jabor, um dos grandes articuladores políticos desse país. Quase metade das prefeituras do estado de São Paulo com o partido dele, o PSD, e ele é considerado o articulador mor aí, né? Sem juízo de valor, se é bom, se é ruim, se é feio, se é bonito. Sim, o Kassab, nós temos aí até aqui na nossa região, o Dr. Rubens Cury, né? Que antes era a raiz, PSDB raiz, né? Essas articulações com os prefeitos, ela começou antes da eleição, para montar o time que ia disputar. E o Kassab tem, sem dúvida alguma, um histórico de bastidores considerável. Então ele pegou uma herança dos prefeitos que eram PSDB e resolveram migrar para o governo Tarcísio, porque também é uma dependência de verbas do governo estadual. O relacionamento entre os entes federativos, município, estado e União, ele tem mudado. Primeiro você passa pela questão das emendas. Antigamente não tinha emenda. Agora você tem emenda até municipal. Emenda impositiva. Você tem as emendas estaduais. Então os prefeitos também ficam de olho em reforçar o seu caixa via negociação partidária. Fora o fundo partidário. Fora o fundo partidário. Mas aí o fundo partidário é de uso específico para o momento eleitoral. Eu sei, mas quanto mais gente você tem, mais chance de ter deputado federal, mais verba vem e veja o quanto a prefeita gastou e quanto os concorrentes dela gastaram. Exato. E aí você tem o Kassab, que era de São Paulo, ele pegou essa herança, esse vazio, vamos dizer assim, das grandes lideranças de Covas, Montoro, Fernando Henrique, que foram se afastando. Ele sempre navegou junto com o PSDB e no momento que ele percebeu o PSDB tendo dificuldades de entendimento interno, ele começou a criar uma articulação com os prefeitos do interior do estado e cresceu. E isso não foi só em São Paulo, também se transformou a nível de Brasil.
Então, eu não vejo isso com nenhum problema. Ele fleitar com os dois aí sem problema nenhum. O Centrão sempre foi o Centrão. E, aliás, o Kassab, eu tenho informação de gente próxima a ele, que a meta dele de curto e médio prazo é ser candidato a governador de São Paulo, caso o Tarcísio saia candidato a presidente. Ou então ser vice do Tarcísio na próxima eleição. Esse é o projeto imediato dele e ele vai costurar habilidosamente tudo isso. Né? Teria que São duas boas hipóteses, né? Do ponto de vista de possibilidade eleitoral. Sim. Se ele for vice no próximo governo o Tarcísio possivelmente vai para a presidência e ele fica, enfim. E aí quer comandar o Estado. É o grande problema que o Tarcísio está enfrentando, né? Porque ele aparece, né, como um potencial candidato para ser eleito presidente da República. Por outro lado, ele tem uma eleição praticamente ganha no estado de São Paulo. E arriscar como, e essa indefinição do Bolsonaro, que quer levar até os últimos minutos do segundo tempo a candidatura dele, e isso pode, de alguma maneira, rachar a direita, né? E tirar, por exemplo, o apetite eventual do próprio Tarcísio. Essa é a leitura, né, Carrilho? Eu acho que, na minha visão pessoal, né? Eu acho que seria muito bom se o país tivesse 2 candidatos na próxima eleição que não fossem nem Bolsonaro e nem Lula. Surgissem novas lideranças, seja de um lado, seja do outro, para a gente virar essa página. Porque a eleição já acabou há 2 anos atrás, não dá aqui. E vejam só, nós estamos hoje em 2025 discutindo uma questão de polarização que está afeta ainda a eleição de 2 anos atrás. Nós temos que olhar para frente, não para trás. Carrijo, temos um minutinho, rapidinho aí, dos potenciais candidatos. A gente tem discutido muito, entrevistamos aqui o Mandalite, né, o Rodrigo, há um problema ali, eventualmente ele tem um diálogo com o Júnior Rodrigues, aí tem o Pradinho vindo de Lençóis. Como é que você vê aí a Chiara também aparentando? Como é que você vê aí a questão de candidaturas a deputado? Você que já participou de um pleito também, né? Não, você nunca fui. Você seria naquela oportunidade. Seria, mas puxaram o teu tapete. O Tugan Gerami, vou dar nome aqui, o Pedro Tobias tiraram ele, botaram o Roberto Bueno. Você foi candidato a prefeito, né? Foi candidato a prefeito. Saiu em alta, seria eleito deputado estadual, puxar. 25 mil votos. Não vai promover esse rapazinho, não. Mas vai lá. Mas eu Caciquismo. Caciquismo imperando sempre na política. Mesa pequena versus mesa grande. Mas veja só, Café, eu acho que nós temos excelentes candidatos, não só na cidade de Bauru, mas regionalmente. Mas Bauru tem que ser protagonista, né? Eu não me conformo de Bauru não ter um deputado estadual, né? Puxa, que alguém que efetivamente... Para quem teve 2 já. Viva nessa cidade, né? More efetivamente aqui. E não sermos uma cidade de aluguel também, que o cara vem de outro lugar e fala, não, mora em Bauru. Capitão Augusto, por exemplo. Não queria citar nomes. Não, eu posso. Né? Mas é isso. Agora, regionalmente, nós não podemos desconsiderar também. Temos prefeito de Lençóis, que está ganhando um protagonismo muito grande pela questão econômica da Bracel. Temos aqui em Pederneiras, temos em Agudos. Enfim, Bauru é regional também, não é? Bauru é um centro regional. Mas nós precisamos ter, na minha opinião, pelo menos um deputado estadual, pelo menos um estadual e um federal. Você arrisca? Arriscaria? Hoje é difícil dizer como isso aconteceria, por conta desses quadros partidários que vão ainda se acomodar no futuro. Tudo pode acontecer na Jabura. Acabei de comentar fora do arco Jabura aqui. Tudo pode acontecer. Inclusive com fundo partidário, muitos candidatos usando de recurso para se projetar. 8h29. Carrijo, obrigado pela participação. Forte abraço para você aí. Café, eu que eu agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês, fazendo esse bate-bola. E dizer aos ouvintes aí que a cidade precisa, sem dúvida, focar nos seus principais problemas. Nós temos problemas gravíssimos que precisam ser atacados e, infelizmente, parar com o tititi de polarização e trabalhar aí para resolver o que é básico para a gente: saúde, educação e cultura também. E meio ambiente. E meio ambiente também. João Jabur, um abraço para você, bom fim de semana. Obrigado, bom final de semana a todos. Ricardo, daqui a pouquinho que eu vou anunciar o programa meu amanhã, né? Eu Por vou favor. trabalhar. Eles estão fazendo a escala 4x3, eu já tô 6x1. Amanhã 7, uma novidade, hein?
mais meia hora de programa. A audiência pediu, vai ser das 7 às 8h30 agora. Todos os sábados. Economia 360, conteúdo de economia, finanças pessoais, agronegócio. Então, a partir de amanhã, mais 30 minutos de conteúdo a partir das 7 da manhã. Bizarra anuncia agora a nossa próxima atração e a gente volta na segunda, né, Bizarra? Estamos aqui também na segunda, né? Se Deus quiser. Claro. Tudo bem? Não, 6 por quanto? Não, 7-0. 7-0. Boa. Foi a você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente volta a se falar na segunda-feira com mais uma edição do Cidade 360. Até lá, tchau, tchau. Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.